Programa de hoje, o deputado estadual mais atuante da Alesp. Um dos motivos do alimento estar caro é o homem que arrebenta nas redes sociais e não passa pano pra ninguém. Eu nasci lá em Itaquera, lá perto de Itaquera. O grande economista, Léo Siqueira. Léo Siqueirinha, sucesso. @Léo Siqueira no YouTube e no Instagram. Nosso deputado estadual está aqui com a gente, conversando. Está acompanhando o julgamento lá? Tá acontecendo agora de manhã, né? É o julgamento mais pré-julgado que já existiu na história. Exato. Não é isso? É isso mesmo. É um julgamento que você nem precisava ter esse julgamento. Não era só assinar lá, não é? E cumpra-se. Jogo de cartas marcadas. Exatamente. Está acompanhando ou não? Tô por alto aí, né? Não tem como não saber o que está acontecendo. Mas porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Muito provavelmente. Exatamente. Aí, né? Já é uma coisa que acho que ninguém tem dúvida do que vai acontecer, não é isso? Exato. Ninguém. Tem como mudar o jogo? Vai ser... Eu acho bem difícil. Acho bem... Já sabe, né? Qual é a pauta hoje, Léo? O Sami falou que tem pauta? Não, ele publicou na semana passada um negócio falando do Tinder. Isso aí bombou, Tinder tá aumentando a desigualdade social. Eu acho que é um paper, mas vou deixar você explicar. O Tinder, o mais tá visto no aumentando YouTube. a desigualdade social. O Tinder aumenta a desigualdade social. Não só o Tinder, né? Qualquer aplicativo de relacionamento. Exato. Que coisa, hein? Eu tenho uma taxa de divórcio aqui no Brasil. Taxa estudo. Você tá sabendo ou não? Não sou. Olha que incrível, cara. Não sou, não. Não sou, não. Não sei. Homem com homem. Homem com homem. Homem com homem, qual é a taxa de divórcio? Sei que, mano. 28%. 28%. Homem com mulher, 42%. Caramba. Mulher com mulher, 72%. Olha aí. Tá vendo? Já diz muita coisa, né? Por que será, hein? São os dados, né? Os Já economistas diz são muita coisa. avaliados. Qual é essa do Tinder? Do Tinder. Não, é que é o seguinte, né? Eu tenho um canal no YouTube agora, né? Como você falou, Léo Siqueira BR. E daí eu tenho falado muito mais de economia lá do que menos esse lado político. Então eu leio muitos artigos, né? Que tentam explicar alguns fenômenos sociais aí. Então são artigos super bem publicados, com uma metodologia interessante. E daí esse artigo, ele analisou como é que os aplicativos de relacionamento ou sites de encontro têm impactado a desigualdade. O que acontece? Antigamente, as pessoas se conheciam, né, pela vida, né, na escola, num bar, baile, numa festa. E aí tinha uma aleatoriedade ali, né? Você fala com uma pessoa, você não conhece ela, a pessoa fala com você. Existia... Então, o casamento sempre foi uma forma de mobilidade social, né? Você tinha gente de diferentes classes sociais casando entre si, então você tinha uma mistura. No aplicativo... E agora a maioria das pessoas, mais de 60% dos casais se conhecem por aplicativos. Quando você preenche as suas informações, para que serve o algoritmo? O algoritmo funciona para maximizar a chance de você ter um match com alguém, né? Isso. Então, quando ele percebe lá que você gosta de um determinado tipo de perfil, então, por exemplo, se a pessoa tem ensino superior, ela tende a procurar pessoas com ensino superior também. Se a pessoa tem um poder aquisitivo maior, ela tende a procurar pessoas com poder aquisitivo maior. E daí ele viu que... Ele comparou depois como que estavam os casamentos hoje em dia. E aí ele mediu a desigualdade e comparou como seria a desigualdade se ainda houvesse encontros aleatórios, ou seja, sem redes sociais. Aí ele viu que a desigualdade é 20% maior por causa dos aplicativos de namoro. Basicamente, o rico quer sair com quem tem... Não, mas a mulher... Você procura pessoas parecidas com você. Você vai nichar. O nosso querido... O Júnior. O Júnior Master. O Júnior ele é Master. Pill. Porque as mulheres são hipergâmicas. Sim. A mulher, ela nunca pega um cara mais meia boca do que menor que ela. Menor que ela. Ah, é? Pega. Não. E se pega, devolve. O homem ele pega, porque o homem ele... É estética. Eu vou tirar você deste lugar. É isso aí. Eu vou tirar você deste lugar. Comigo. Exato. Você lembra dessa música? Não? Ele tira a mulher do... Eu vou tirar você desse lugar. O homem ele tem essa... Essa lógica do Fernando Conrado. Ele já veio aqui algumas vezes. Fernando Conrado?
Ele já veio aqui algumas vezes. Ele fala lá do VSM, a lógica dele, né? Qual que é o objetivo, a lógica, né? Que tem até em alguns livros, do ponto de vista biológico. Qual que é o objetivo? É você passar o seu gene para frente, né? Pensa lá atrás. Você precisa procriar, etc. Perpetuar. Exato. Então, a mulher, em geral, ela procura alguém que vai cuidar da prole, né? Vai dar. Então, pensa 100 mil anos atrás. Você tinha lá a mulher, quando fica grávida, né? Ela fica muito frágil. Então ela precisava de um ser protetor. O que era naquela época? Alguém forte. Caçador. Era o macho alfa. Porque ela fala, pô, se eu casar com esse daqui, ele vai me proteger. Ela protege a prole. Ele vai proteger a prole. Tirar você deste lugar. Eu vou tirar você deste lugar. Isso é lindo. E não interessa. Você tá sofrendo ali, a cara dele sofrendo. Maravilhoso. Porque a música é ruim mesmo. Não é ruim, não. Não vem, não. Você já foi concebido no meio dessa música e Mas isso é meio red pill. É meio red pill. As feministas não aceitam isso. Agora tem a gente, você não viu a Branca de Neve? Vi. A Branca de Neve latina. Exato. Branca de Neve latina. Lacradora. Não pode mais usar lacrador. Não. Nem príncipe, né? Príncipe. Então o mundo tá nesse momento meio conturbado. Mas vocês não acham, pegando carona nesse lance que vocês estão falando aí, que a mulher ela sempre procura alguém, tipo, com poder maior ou qualquer outra coisa do tipo, vocês não acham que, assim, o filme adulto, ele, tipo, aniquila essa questão? Porque no filme adulto a mulher sempre procura quem? O encanador, o entregador de pizza, o pedreiro, então não é nada disso. Vocês estão muito enganados. No filme adulto... Exatamente. Mas elas não casam com eles, né? Exatamente, mas elas procuram quem? Quem? O macho alfa. O alfa são esses caras. Não é o cara que ganha bem pra caramba e depois chega lá então, e pinga mas mole. Mas é só pra madeirada. Antigamente, era o macho alfa, pra proteger a prole, era o cara forte. Sim. Hoje em dia mudou. Você não precisa necessariamente de um cara forte. O que você precisa é tudo papo red pill, você cancelado aí. O que você precisa hoje, o cara pra prover, é o cara que te dá segurança, grande parte financeira. Por exemplo, na Índia, não sei se você sabe, mas na Índia não existe casamento romântico. E é brega. Sim, é de casta total. E é brega muito você falar casei por amor. Você Exato. vê como a cultura é um negócio, é curioso isso, Eu acho né? que não pode separar também, não é... Do quê? Não é fácil separar na Índia. Não, Por você isso que pode ter... dura. Pô, o Taj Mahal, ele tinha várias mulheres, mas fez pra amante que ele gostava mais. Morreu. Não, ela morreu, aquele é o túmulo dela, né? Esqueci o nome agora, mas ele tinha várias e essa era a favorita dele. Pô, ele caprichou pra essa. Sensacional. Caprichou. Não é? Boa. A Bia, ela dá risada, né? A Biazinha, você dá risada. Ela quer um break. Vamos fazer um break, Bia. Eu vou fazer especialmente pra você. A Bia é a única que trabalha nessa equipe. Olha só, e muito. A única é essa moça e que com um sorriso no rosto. Exato, sempre com um sorriso. Uma salva de palmas pra Bia. Receba o carinho. Fazer o break, Reginaldinho, manda bala. Eu vou tirar você desse lugar. Olha lá, o Reginaldo. Bonito, né? Oi, gente! Reginaldo lembrou lá de Boitu. Isso aí. Ei, Léo, o que mais? E esse negócio agora? Vamos falar agora. FGTS? Economia. Se você. Podemos falar do FGTS. Você emprestar o seu dinheiro pra você mesmo o com o jurinho? Então, o Sami falou isso ontem. Gostou. Inclusive foi para as redes sociais. Mas sempre tem um cara que acha que entende mais de economia do que o Siqueirinha e Samidana. Dois caras que são de Harvard, que jogam diploma na cara das pessoas. Esse negócio aí é uma enrolação, não é? Como é que é? Porque você tá pegando um empréstimo, se endividando, sendo que você tem um dinheiro lá, né? Então, e com juros absurdos. Então, o que o governo está fazendo, e aí chamaram de empréstimo do Lula, né? O empréstimo do Lula. Basicamente é isso. Eu vi o programa ontem. O dinheiro é seu, ele está lá, então você desconta 8% de INSS, né? De FGTS. Sempre está lá. O governo. Você pode mexer nesse dinheiro? Não pode mexer. Daí o que acontece? Agora você pode. Já posso pegar tudo? Não. Você pode usar como garantia. E daí fizeram algumas simulações. Teve uma simulação lá que o cara pegava 30 mil reais, tinha que pagar 83 mil. Exatamente. Com taxa de 2%, 3% ao mês. E esse juro quem ganha é o banco. Esse juro quem ganha é o banco. Ainda que fala, o crédito consignado ele tem um juro um pouquinho menor porque ele desconta direto na folha de pagamento. Então o banco ele tem uma garantia maior
porque você vai receber o salário. Então, mas é um absurdo ainda, 2% ao mês, 3%. Mas isso eles estão fazendo para colocar dinheiro na economia. Mas Exato. isso não é ruim? Porque se a gente está aumentando o juro, o Banco Central está aumentando o juro, você vai colocar mais dinheiro na economia? Qual é a razão disso? O governo Lula, se você ver economicamente, de 2003, 2010, cresceu razoavelmente o país. Por quê? Pelos 3 Cs que eles falam. Crédito, commodity e consumo. Então, o mercado de crédito era muito ruim no Brasil. Então, você melhorou, as pessoas passaram a ter muito crédito. E aí, consumo, elas passaram a consumir muito. E commodity, porque o preço das commodities estavam disparando. E aí o Brasil, como é um grande exportador de commodities, se beneficiou disso. Sim, o dólar ficou baixo. Exato. Então, muita gente diz, eu concordo com isso, que o Lula se beneficiou muito desse boom das commodities e etc. Só que agora o que ele está fazendo é está repetindo tudo isso. Só que não tem mais boom das commodities, o crédito, as famílias já estão super endividadas. O momento é outro. O não momento dá é pra outro. repetir. Exato, eles estão tentando, Então, mas não dá para repetir, não vai funcionar. Então, mas se você for pensar, é que a gente esquece. O Lula, ele pegou esse Brasil no ano 2000 lá, porque o Fernando Henrique... Ajeitou a casa. Ajeitou não, a taxa de juros era 20%. Sim. Se agora a gente reclama de 14%, era 20%. Sim. Chegou a ser 40%. Mas foi 18% o tempo inteiro. Então o brasileiro sofreu muito naquela época para o Brasil se acertar. O Lula pegou o negócio já... Ajeitado. Também foi isso, né? Sim. E a Dilma levou para... Sim, breca, né? O Fernando Henrique fez, antes, né, inclusive quando ele era ministro, Plano Real, que foi o maior programa de combate à pobreza de todos, porque nada impacta tanto a pobreza do que uma inflação elevada de 1000% ao ano. Plano Real, lei de responsabilidade fiscal, que aí os estados podiam emitir sua própria dívida, os bancos podiam emitir sua própria dívida, própria moeda. Então ele fez a lei de responsabilidade fiscal, fez diversas privatizações e aí a inflação despencou, a taxa de juros despencou e você teve esse ajuste todo. Então o paciente estava na UTI, ele entregou para o Lula um paciente já fora da UTI, já caminhando, já pronto para sair. E daí a Dilma devolveu para a UTI de novo. E é naquela época que teria que ter feito todos esses... Ia ter que fazer o... Da Previdência? A Previdência. Sim. A Previdência já foi pro saco, né? Vocês que são economistas. Precisa fazer de novo. Vai ter que fazer mas daqui... quando fizeram, já sabiam que vai ter que fazer outra. ia durar um... Porque as pessoas vão ficando... A expectativa de vida vai aumentando, vai vivendo mais. E se você não... É normal. Diversos países fazem... Sempre, porque, de novo, se você vai receber mais tempo de aposentadoria, você precisa arrecadar mais, então você precisa aumentar o tempo de contribuição, etc. E aí, se não fizer de novo, vai quebrar. Só que este é um governo, ele não tem novidade nenhuma no que o governo está fazendo. Até os programas que eles dizem ser inovação, eles estão repetindo programas anteriores. De novo, qual que é a tentativa do FGTS? Estimular o crescimento da economia através do crédito. Por causa da eleição. Isso, só que lá atrás funcionou um pouco e daí agora você tem bem menos espaço. Você quer ver outros programas? Até o Pé de Meia, que eu não acho um programa ruim, eu gosto, tem um projeto de lei parecido em São Paulo. Mas é o mesmo programa de 2000, da época do Fernando Henrique. Antes você tinha auxílio gás, você tinha Bolsa Escola. Aí o que foi o Bolsa Família? O Bolsa Família foi a união de todos esses programas. Então, em vez de ter 12 programas diferentes, vamos unir todos no Bolsa Família e vamos dar só um programa. Aí, então, acabou com aqueles programas, Bolsa Família só, dinheiro na veia para as famílias pobres. Acho que tem evidência, funciona, apesar que tem fraude, hoje em dia precisa controlar mais. Aí o governo agora dá Bolsa Família e está voltando com todos esses programas individuais de novo. Ou seja, não tem novidade nenhuma, não tem reforma nenhuma. Não fala de reforma da Previdência, não fala de reforma do setor público, né, reforma administrativa. Então não tem reforma nenhuma. Tem algum plano para conter gasto? Porque o ministro Haddad ele falou que ainda tem um projeto de crescimento para a economia brasileira. Essa foi a última entrevista dele. Tem algum plano? Ele quer arrecadar. Exato. Mas ele quer arrecadar. E esse negócio aí dos 5 pau, porque ele fala o seguinte... Isso que eu acho sacanagem, porque eles fazem essa propaganda, né? O pobre não vai mais pagar imposto. O pobre já não paga imposto. Então é mentira. Ele quer que a classe média,
que é aquela que tá 5 pau e tralalá, que é uma classe média, que é aquela que o Lula falou, que é aquela que o Lula falou que não vota mais no PT. Lembra que ele Sim, falou, que ganha mais de 8 mil. O cara que O cara que ganha tem um pouquinho 7 mais de mil, 8 mil, que trabalha lá, não vota mais no PT. Então o que o cara vai? Ele vai nessa turma aí e fala que é pobre. É uma punição. E fala da justiça, fala que é pobre. Sacanagem, né, E gente? a turma cai. É sacanagem, Populismo a gente cai. 100% ali. A gente cai, né? Chega lá no... E o salário é até 46 mil, né? Porque os 50 parece... Você ganha 46 lá, né? Você não cai, Você não cai, malandro. Você ganha 46 lá. O salário público... E os penduricalhos? Tem bastante. O salário público de um deputado estadual, acho que é 34 mil reais, se não me engano. E lá é 46. Federal, lá em Brasília. Exato. Não chega nos 50. Não bate nele. Pra quê? Não chega. Pra quê? Pra hora que o cara votar, ó, e na gente não vai bater. É lógico. É uma palhaçada. Não, isso mesmo. e quem ficou de fora também é o judiciário, que recebe todos os penduricalhos, não incide imposto naquilo. Por quê? Porque não é salário, é indenização. Quando a gente E vê... bolsa. Quando a gente vê a notícia, o juiz ganhou mais de 1 milhão em determinado mês, não é salário, entra como indenização férias, alguma outro tipo de indenização que ele teve, e daí esse cara não vai pagar imposto, então não paga imposto sobre isso. Então eu não estou jogando a culpa só nos juízes, tem que reduzir imposto de político também, setor público, porque a conta cai sempre no lombo do setor privado. O empresário que gera emprego. Léo, você viu o Alckmin? A gente falou hoje, um pouco mais cedo, inflação? que ele quer tirar, falou, nos Estados Unidos é assim, e ele fala que não adianta subir mais os juros. E aí, o que você achou? Não sei se vocês viram essa discussão, o Alckmin falou que tem que tirar alimentos e energia, né? E energia da inflação. Bom, essa ideia não é nova, primeiro. Eles olham isso ao redor do mundo. O que é chamado núcleo de inflação? É você tirar os itens mais voláteis. Então o mercado já olha isso. Mas quando você está falando do índice oficial, nenhum país, até onde eu sei, tira energia e alimento do cálculo da inflação. Então, o que você quer ver? O Banco Central ele não quer ver, por exemplo, imagina que tenha uma geada e aí você teve um choque de oferta nos alimentos. Daí o preço dos alimentos dispara. O Banco Central não precisa subir juros por causa disso, né? Porque foi um movimento. Então, o mercado já olha isso. O mercado olha e fala, tudo bem, teve aumento da inflação, mas foi um choque ali, foi só um choque de oferta nos alimentos. Então, ele olha os núcleos. Mas o que eles querem fazer agora, por não estar conseguindo cumprir a meta de inflação, e é óbvio que não vai estar conseguindo, eles querem mexer na conta. Então, tirando o que está ruim, o resto tá bom. O contador quer dar um jeito. Tirando o que tá ruim, o resto tá bom. É isso que eles querem fazer. Então, obviamente, não apoio isso. Os países já fazem isso, de olhar só o que importa, mas no índice oficial de inflação, ainda mais quando a inflação já está fora da meta, de novo, é contabilidade criativa e pedalada. Mas e aí, Siqueirinha, qual a perspectiva aí do economista para 2026? Qual é? É torcer para ter algum milagre? Qual que é? A perspectiva é essa, tá maquiando o número, porra. Então, o que vai fazer? Tem alguma esperança, alguma coisa positiva? Ou é eleição a coisa positiva? Exato. No curto e médio prazo não tem expectativa nenhuma positiva. É isso que está acontecendo. O PIB não cresce, a taxa de juros extremamente alta, e aí o governo, diferente daquela época que tinha muito espaço para você ter um crescimento com gasto de governo, consumo, crédito... Agora não tem mais. Então, ou o Brasil faz as reformas que precisam ser feitas, ou não vai resolver. Reforma da Previdência precisa ser feita. Reforma administrativa. Não faz sentido a gente ter o judiciário mais caro do mundo. Gasta 1,6% do PIB. A Alemanha gasta 0,2%. Por que a gente gasta 8 vezes mais que a Alemanha no judiciário, que é moroso? E já eu coloquei um meme lá que teve mais de 5 milhões de visualizações. Nosso judiciário enfrentando quem critica eles na internet, aí são leões. Mas aí quando é o PCC, quando é o Comando Vermelho, aí veja bem, né? Veja bem. Então não faz sentido a gente ter um judiciário tão caro, não faz sentido a gente ter funcionário público com estabilidade pelo resto da vida. A gente tem que fazer essas reformas. Enquanto não fizer essas reformas, pode mexer no negócio da inflação, pode fazer um programa mais legal aqui, outro lá, não vai aumentar o PIB potencial do Brasil. Boa. Infelizmente, o diagnóstico é esse. Então, porque o Brasil são 2 Brasis, na verdade. É um Brasil, que é esse que está falando, que tem
pessoas que ganham um absurdo, não é? E o outro Brasil que paga essa conta. Isso. Enquanto Exatamente. você tiver o cara pagando a conta, É o trouxa e o... aquele outro Brasil, ele vai continuar. É o Palácio de É Versalhes. isso Para aí. eles não tem crise. É isso Para aí. eles não tem crise, não falta dinheiro, todo ano tem aumento, etc. Para eles é viagem internacional. Tá aí Lagostas. o Lula foi lá para o Japão. A comitiva infinita, né? Põe lá. Você viu? Pô, Não, a carreta furacão. Mas não era pra não gastar muito. A carreta, eu sei, mas a carreta é uma realidade. É. Né? A carreta... A gente já sabia. A gente já sabia da carreta. O Brasil sabia que a carreta era uma realidade. E agora E essa carreta... Ela vai essa parando. carreta... Hã? Ela vai parando e vai Mas quem descendo paga os a conta da personagens. carreta, Sammy? A carreta, ela faz... É a carreta. Ela Põe nunca- a carreta... ela nunca diminui. Carreta original. Original. É verdade. Põe a carreta original. Quando Os personagens... Vão descendo, Os personagens... vão dançando. Eles vão descendo. Sim. Põe a carreta original. Vão se revezando. É, a carreta. A carreta, nós estamos há 3 anos falando da carreta. E a Não, é que carreta tá grande, aí, ó. demora pra A carreta carregar. tá lá no Japão. Demora pra carregar, tá Não no é? Japão. Oi. Sabe, além da carreta, que o Sammy traz pautas brilhantes aqui, inclusive acho que você deve mandar muito pra ele, né? Porque Não vocês manda. discutem. Que é a história, Sammy, dos empresários Aí brasileiros. a carreta, Emílio. A carreta. Olha o tamanho. Não é essa Não, carreta. a das Daqui a pouco- crianças. A das Tem o crianças. fofão. A Comic. Essa é da Índia. Que Essa tem o carreta é da fofão. Índia. Daqui a pouco a carreta, mas eu quero saber por que a turma tá indo pro Paraguai se tá melhor investir, né? Que você trouxe essa pauta, né? Eu trouxe semana passada que a Lupo, né, que fábrica de meias, está abrindo uma fábrica por lá, porque muitas vezes tá tão caro produzir no Brasil, por causa dos impostos, disso, que o cara vai embora. E aí, como que a gente resolve isso, né? Às vezes, se você fizer um país em que a condição para o empresário é tão ruim, é melhor. Cara, para de investir Você aqui. vai exportar emprego, você vai exportar riqueza, né? Exato. Se você tem um ambiente de negócios ruim, ninguém quer vir. Eu lembro uma história que você contou, Sammy. Acho que era um cliente seu que falou que ele tinha uma empresa no Brasil e outra na Espanha. E aí ele estava comparando o tanto de regra que você tem que cumprir no Brasil. Exato. Você quer ver uma boa medida de como o país é subdesenvolvido para fazer negócios? Você vai no lugar e você vê o número de alvarás que tem na porta. Você vai na Argentina, por exemplo. Uma vez era uma loja de celular, tinha uns 400 alvarás. Assim, tinha muito alvará. Mas que tanta necessidade de alvará é isso? Porque é difícil fazer negócio, porque não pode isso, Tem que é pagar uma licença bola para pro cara. aquilo. Exato, porque eles criam dificuldade para vender facilidade, né? Então, um país rico facilita o ambiente de negócio. País rico, eles não atrapalham a vida do empreendedor, né? Então, mas, por exemplo, o grande problema é quando você fala isso, porque sempre tem aquela conversa. Eu estava falando com o Segré. O Segré é argentino, mora aqui no Brasil. É nosso companheiro aqui, o Segré. E a gente estava falando sobre bolsa. Porque sempre quando tem bolsa, tem aquele argumento. Olha, mas aqui é um país pobre. A gente tem que ajudar os pobres. Na Argentina, é a 4ª geração recebendo bolsa. Porque, por exemplo... Auxílio. O auxílio, a bolsa, que é Sim. o quê? Esse auxílio que o governo dá para as pessoas mais carentes. Ou seja, o velho lá, ele aprendeu a ter bolsa. O filho vê o velho e fala, o velho não trabalha. Ele vai lá na carteirinha, o Estado dá um dinheirinho para ele. Vira uma geração que... Vira geração, você aprende com o velho a viver de bolsa. Então, você país faz um nunca vai país que crescer. ninguém mais trabalha. E esse é que é o problema de bolsa. Exato. Porque sentar no pudim... Ai, como é gostoso. como é quentinho. Você senta no pudim. Feliz. Ai, como é gostoso sentar no pudim. Você me Aí eu adora. falo, pô, meu pai sentou no pudim, eu quero sentar no pudim também. Então você aprende a sentar no pudim. Vicia, E né? esse é que é o grande problema. Você vai empobrecendo o país e Você não nem cria. percebe que o país está pobre. Você cria essa cultura de que eu sou o Estado, então eu vou te dar tudo. Para Então, ter voto. Exato, eu vou te dar tudo, fica tranquilo que eu vou te dar tudo gratuito. Só que eles esquecem que não existe nada gratuito Isso aí. do governo. Que tudo tem custo. Que se o Estado está te dando um hospital gratuito, ele está taxando alguém. Se ele está te dando transporte gratuito, ele está taxando alguém. Então, pensa, por exemplo, quando fala assim, quem é que não gosta de transporte público gratuito? Todo mundo gosta, né? Gratuito. Então não paga mais nada. Tudo bem.
Só que se ele está te dando aquilo, ele vai cobrar de alguém. É a isenção dos 5 mil. Aham. Tudo bem, você não vai cobrar desse cara, você vai ter que cobrar de alguém. Aí quando você for lá e for consumir uma caixa de leite e o imposto estiver alto, você vai falar, nossa, está alto? Sim, porque ele está compensando aquela isenção que ele deu. E assim, se você pegar na distribuição de renda brasileira, quem ganha 5 mil está entre os 10, 20% mais rico do país. Então, se eu estou dando isenção para o cara que ganha 5 mil, significa que eu estou deixando de ajudar, por exemplo, com serviços públicos, uma empregada doméstica, um cobrador de ônibus, vai faltar hospital. Mas os 5 mil é para eleição, para reeleição, que é onde o cara está percebendo que está perdendo o terreno. O ex-presidente da Argentina, o último, ele fez exatamente isso. Ele aumentou, não lembro exatamente... Alberto Fernandes. Ele aumentou, só 1% da população argentina pagava imposto. Não tem como dar certo, né? Porque daí... Todo mundo gosta de pagar... Ninguém gosta de pagar imposto. Todo mundo quer menos imposto. Só que quando o governo faz isso sem reduzir gastos, é populismo. Porque se ele não reduzir os gastos, ele vai ter que arrecadar da mesma forma, ele vai cobrar de outra coisa. Se ele falasse assim, olha, eu sou o governo Lula, igual estão fazendo lá nos Estados Unidos, o Doge, ou igual o Milei está fazendo na Argentina, olha... Eu estou reduzindo o gasto disso, fundão eleitoral acabou, agora não vou dar mais 16 bilhões de lei Rouanet, eu estou cortando isso. E aí, por causa disso, eu estou reduzindo a alíquota de imposto em 40%. É ótimo. Agora, o governo continua gastando igual, ou até mais. E aí fala que vai isentar uma parcela da população... Na minha cabeça, eu já falo, isso é populismo, porque ele vai cobrar de alguém. É um golpe. E alguém vai gastar mais então, ainda. Mas isso aí, a conta vai estourar em 2027. Isso. Porque a conta... Então, a conta não estoura. Porque a conta... O que aconteceu no começo desse governo? Não fez nada. A gente acompanhou, pô. Não fez nada. Não fez nada. Ficou lá jogando. Atirou. Não fez nada. Furacão, ficou ali. Não tem projeto, não tem projeto. Margareth Menezes cantou. Vamos cantar. Não fez absolutamente nada. Podia ter feito agora. Já é eleição. E aí vai gastar, bicho. E aí o seguinte, aí já faz toda essa papagaiada, joga no próximo. Então onde a gente para? Aí fica patinando. Sim, aí 27 aí não vem vai com pra as frente. contas pra trás. Olha, vai gastar muito pra ainda, você. esse que é o problema. Agora que começa a gastança, porque a eleição... É isso aí. Exato. Benefícios sociais. É bem cíclico. O ano de ajuste é geralmente nos 2 primeiros. Quando não faz ajuste nos 2 primeiros, não vai fazer nos 2 últimos, com certeza. Ou se